Abacuque também tem um pano de fundo, e eu entendo dentro da minha simples interpretação. O pano de fundo do livro de Abacuque é um Deus poderoso mostrando que Ele faz como Ele quer, usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, trata com quem Ele quer, e até aqueles que Ele usa para tratar comigo e com você também serão tratados por Ele, nada foge do seu controle. É um Deus que movimenta de uma forma extraordinária, e a gente a princípio não entende, mas quando chega no final, a gente entende o princípio e entende o meio. É um Deus que na sua pedagogia, Ele não começa de trás para frente, nem de frente para trás, Ele começa de acordo com a necessidade daquilo que nós precisamos. E no capítulo 2 nós vamos, confere comigo, aí Abacuque já começa a não entender mais nada, porque Deus anunciou que iria usar os caldeus para fazer justiça sobre o povo de Judá, mas também os caldeus seriam castigados. Vai entender, Deus usa alguém para fazer justiça, mas essa pessoa também que Ele usou para fazer justiça, Ele também vai tratar com ela. Algo extraordinário. E Abacuque começa então o Senhor me respondeu, versículo 2: escreve a visão e torna-me legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Ou seja, Deus agora já começa a dar alguns ensinamentos a Abacuque. Olha, Abacuque, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou fazer, mas é um tempo determinado. Você precisa escrever essa visão, falar sobre ela, mas haverá um tempo, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus responde a Abacuque, Deus renova a promessa. Deus fala para ele que a promessa estava de pé, que Ele iria fazer, Ele iria tratar com o povo de Judá, mas Ele dá um segredo, Ele fala um segredo para Abacuque, e esse segredo eu quero, já começando essa breve palavra, profeticamente dizer para você também. E isso tem muito a ver comigo e com você nesses dias. Nós sabemos das promessas, nós sabemos daquilo que Deus vai fazer, nós sabemos que é algo muito real. E no versículo 4 ele vai dizer assim: eis que a sua alma se incha e não é reta, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus agora já começa a anunciar a Abacuque um novo tempo. Deus começa a falar com Abacuque que agora precisava de uma nova postura. Não adianta ele questionar, não adianta ele denunciar, mas as coisas iriam acontecer dentro de um tempo determinado. E o grande problema dos nossos dias, o grande problema que eu e você temos vivido nesses dias, é entender isso, é entender que o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelos prognósticos da política, nós não vivemos pelas possibilidades humanas, nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas nesses dias nós estamos sendo desafiados a viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justificado em Cristo Jesus, ele precisa aprender a viver pela fé. E viver pela fé é algo extraordinário, mas também é algo desafiador. Viver pela fé é você viver na contramão do tempo, na contramão daquilo que os seus olhos podem enxergar, porque na verdade nós não perdemos a nossa naturalidade humana, nós somos humanos, mas entre um ser humano também há um ser espiritual, e há uma luta, a nossa carne querendo desafiar a nossa fé, e a nossa fé tentando estabilizar as coisas, e aprender a viver pela fé. O justo aprender a viver pela fé, ele precisa aprender a viver totalmente na dependência de Deus. No capítulo 2, Deus começa a anunciar essas coisas a Abacuque, que há algo extraordinário. E Abacuque começa aí, dentro do capítulo 2 ainda, você vai ver, Abacuque aí começa a denunciar, e Deus usa os lábios de Abacuque para dizer: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, e põe o seu ninho no alto a fim de se livrar da mão do mal. E ele continua, desafiando, versículo 12: ai daquele que edifica uma cidade sobre a que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem o Senhor dos exércitos, os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento
a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E na mesma forma que Abacuque vai denunciando o pecado de Judá, Deus vai falando com ele. A profecia e entender as profecias de Deus é algo desafiador, irmãos, porque nessa fala de Deus, quando Deus vai usando um homem de forma profética, a gente só consegue discernir pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Somente pelo Espírito nós vamos entender. E nesse capítulo 2, Abacuque vai questionando, ele vai denunciando o pecado do povo, ele vai denunciando que Deus estava triste, que Deus usaria os caldeus, estava usando os caldeus para tratar com o seu povo. E Abacuque vai questionando isso, porque ele não consegue entender. Aí chega no finalzinho do capítulo 2, quando Abacuque acha que as coisas estavam completamente sem rumo, quando ele pensa que não tem mais jeito. No versículo 20, Deus anuncia algo extraordinário a Abacuque. Eu quero convidar você a tomar posse dessa palavra. Versículo 20, Deus diz a Abacuque: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui Deus vai de forma muito incisiva a Abacuque: olha, Abacuque, olha, povo de Judá, tem que se calar toda a terra, porque vocês estão aqui no plano terreno e Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está sentado no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, nós estamos vendo isso nesses dias. Quando Deus fala, a terra tem que se calar. Quando Deus quer tratar com a humanidade, Ele tem seus meios e Ele faz a humanidade gemer. Diante dele não vale questionamento, porque Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E quando Ele brada do seu trono, a terra tem que se calar, tem que parar para ouvir as suas verdades, os seus desígnios. E eu creio que quando Deus revela essa palavra ao povo de Judá e ao profeta, que o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra, ou seja, a palavra final é de Deus. Quando Deus brada, a última palavra é dele, porque quando ele fala, a terra tem que se calar. Quando Deus fala, todos têm que se calar. Quando Deus fala, nós temos que ouvir, porque Ele não está no mesmo patamar que nós. Deus está sobre o seu alto e sublime trono. Ele está acima de nós, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. E Abacuque, dentro desse dilema, dentro desse momento de revelações de Deus e de Deus palestrar com ele, eu quero crer que o conflito foi se estendendo. Quero crer que o conflito que Abacuque estava vivendo, porque todo profeta, irmãos, escute isso aqui é algo, quem é profeta e profetiza do Senhor sabe. Os profetas do Senhor e as profetisas do Senhor vivem um conflito muito grande, porque na verdade nós somos espirituais e carnais, e há muito conflito, e a nossa carne ela tenta fugir do projeto, do desígnio de Deus. E Deus, Ele, como diz Jó no capítulo 42, versículo 2, que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Então quando Ele escolhe um profeta, quando Ele escolhe uma profetisa, ainda que nós venhamos viver esses conflitos, mas lá no fundo a gente sabe quem é Deus e o que Deus representa em nós. Nós sabemos quando Deus fala, nós sabemos quando às vezes nós nos deixamos levar pelas emoções, mas nós sabemos quando Deus brada, porque quando Deus brada, até a terra treme, até a terra se cala. E como profeta e profetisa, nós não temos como questionar, porque os nossos questionamentos diante de Deus não são nada. Porque em alguns momentos Deus nos responde, mas em alguns momentos Deus nos responde com uma pergunta. E quase sempre é assim. Quando a gente questiona algo a Ele, Ele nos responde com outra pergunta, e Ele deixa a resposta para nós. E quando chega no capítulo 3, isso aqui é tremendo, o versículo a qual nós lemos, e aqui agora Abacuque já vai entrar por um outro caminho. Abacuque agora vai conhecer um caminho. Era profeta? Era um homem de Deus? Era escolhido do Senhor? Era. Mas quando ele entra por esse caminho, o versículo 1 do capítulo 3 vai dizer assim: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E quando ele começa a orar, quando ele descobre esse caminho, e ele diz assim no versículo 2, a qual nós lemos: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouve a palavra do Senhor. E o que acontece quando Abacuque ouve a palavra do Senhor? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ouvi a tua palavra e temi.
a palavra de Deus, ela gera em Abacuque um temor. Quando ele começa a orar, e esse é o caminho, irmãos, só tem uma receita com 2 remédios para uma vida saudável com Deus. A primeira é a oração, que mantém o profeta de pé e a profetisa de pé, é a oração. E o segundo é aquilo que gerou temor no coração de Abacuque, é a palavra. Quando ele ouve a palavra, ele agora é tomado por um temor. E quando ele sente esse temor, aí o profeta aqui no capítulo 1, Wallace, está vendo o problema na lei, está vendo o problema nas pessoas, que no capítulo 2 ainda está com a sua fé oscilante. Quando chega no capítulo 3, ele ouve a palavra, e a palavra gera temor nele. Aí o que ele vai dizer? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique, e na ira lembra-te da misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Abacuque deixa esse temor da palavra gerar no seu coração uma nova visão espiritual, ele percebe que agora o problema não era mais a lei, o problema não era mais os caldeus, o problema agora era ele. O meio dos anos chegou na caminhada de Abacuque, o meio dos anos chegou, e chegou chegando. E deixa eu te dizer uma coisa, já quero aqui entrar na pregação nessa noite. Esse é o maior e o mais difícil tempo que todo homem e mulher de Deus vai enfrentar na sua caminhada. O maior dilema, e esse é o nosso maior dilema de todo aquele que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus. O nosso maior dilema não é o início da caminhada. Mas por que não é o início, pastor? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, há uma empolgação muito forte, isso nos empolga. E coisa maravilhosa, irmãos, quem pastoreia e já esteve à frente da obra de Deus, sabe que um novo convertido, ele é extraordinário, ele é essencial para a obra de Deus, porque a sua empolgação é algo que realmente contagia. Sempre diz, estou aqui porque deve e ele está animado, pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir. Ele é motivado por uma empolgação pelo início da caminhada, e essa empolgação contagia a todos, e as pessoas olham, meu Deus, olha só, verdadeiramente Deus está fazendo uma grande obra, olha como ele mudou, olha a empolgação. Mas essa empolgação também, ela vai enfrentando o desgaste do tempo. Toda a caminhada de todo homem de Deus e toda mulher de Deus, inevitavelmente nós vamos ter que enfrentar o meio dos anos. E é no meio dos anos que é o nosso maior dilema. É no meio dos anos que nós somos desafiados a manter essa fé viva. É no meio dos anos que nós temos que lutar, porque no meio dos anos a empolgação já ficou para trás. Já não temos mais aquela empolgação, e muitos já não têm nem mais aquele mesmo vigor físico do início da caminhada. A empolgação já foi ficando para trás. E deixa eu te dizer uma coisa, você mais cedo ou mais tarde vai ser desafiado a viver o meio da caminhada. O início é apaixonante, o fim da caminhada, você vai colher aquilo que você plantou, é maravilhoso, porque você plantou toda uma caminhada, mas o desafio é viver o meio. O desafio é o meio dos anos, o desafio é o meio da caminhada. E o que vai então manter a minha fé, a minha caminhada, escute isso, é você entender que o propósito não depende de empolgação. O propósito não depende da empolgação, porque a empolgação vai passar, e essa geração é uma geração que tem muita facilidade de se empolgar, se empolga com tudo, e ela é impulsionada pela empolgação, mas a empolgação um dia acaba. Aí o que vai manter firme a minha e a sua vida dentro do projeto de Deus é a certeza do propósito de Deus. Quando você tem a certeza do propósito de Deus, você não depende mais da empolgação, você não depende mais dessas palavras de incentivo, você já não depende de nada mais, porque você tem uma certeza que aquele que te chamou é fiel para cumprir.
Jó entendeu isso, eu já fiz menção. Quando você entende o propósito, quando você entende que nada pode frustrar o propósito de Deus na sua vida, quando você entende que o propósito não depende mais da empolgação, porque quando vai sair da empolgação também vai entrando algo extraordinário, que é a maturidade. O neófito na fé, aquele que está no início da caminhada, ele é muito empolgado, ele é muito contagiante, mas ele ainda não tem a experiência, e a experiência vai trazendo maturidade, a experiência vai fundamentando a nossa fé, a experiência vai fazendo criar raiz em nós. E por que muitos são levados por esses dias por ventos? É porque ainda não criaram raízes, estão só no âmbito da empolgação. Mas Deus nessa noite quer nos chamar a viver o desafio do meio dos anos, aonde nós não vamos precisar mais de empolgação, aonde nós não vamos precisar mais de animação, porque há uma certeza do chamado, uma certeza do propósito de Deus, há uma certeza que Deus te escolheu, uma certeza que Deus nos escolheu. Ainda que o início é apaixonante, que o fim é a colheita de tudo que nós plantamos, mas o desafio é viver no meio dos anos, aonde nós já não podemos mais contar com aquela empolgação. Mas o meio dos anos, deixa eu te dizer mais uma coisa, o meio dos anos também ele é muito cruel, porque no meio dos anos é que se aproximam de nós os questionamentos. E essa geração tem vivido esses dias num conflito muito grande, questionando o Senhor e as promessas, porque na verdade quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, automaticamente as promessas de Deus vêm sobre nós. E quando a gente está no início, a gente está ali muito alimentado, isso é muito vivo, isso é muito fresco dentro de nós. Mas no meio dos anos vai começando a gerar questionamentos. Senhor, mas o tempo já está se passando há tanto tempo, e as promessas não se cumpriram, as coisas não aconteceram. É desafiante, irmãos, viver esse tempo, porque os questionamentos vêm, e a gente, querendo ou não, a gente começa a questionar: Senhor, e as promessas? Senhor, e as coisas que o Senhor falou na boca dos teus profetas? Há tantas promessas, eu estou apegado a tantas promessas que o Senhor me fez, e o tempo está passando. E no meio dos anos, inevitavelmente, esses questionamentos chegam até nós, essas perguntas vêm. O meio é complicado, mas é no meio dos anos que Deus vai forjar o caráter do profeta e da profetisa. Deus, ele permite o tempo passar, porque ele sabe que na empolgação nós de fato não vamos aprender, porque a empolgação ela gera em nós uma euforia, a empolgação gera em nós muita alegria. As revelações de Deus verdadeiras na vida de um homem e de uma mulher de Deus é justamente no meio da sua caminhada, quando ele começa a viver o período dos questionamentos. Porque quando nós questionamos Deus, nós não vamos ficar sem resposta, ainda que ele vai nos responder com uma outra pergunta, mas a resposta é certa. Ele vai revelar o desígnio, o propósito que ele tem, ele vai revelar, ele vai trazer resposta aos nossos questionamentos. Mas esse tempo é um tempo desafiador, e muitas pessoas nos nossos dias, muitos que chegaram à casa do Senhor e tiveram dificuldade nesses dias, porque quando nós chegamos a esse tempo, irmãos, quando nós chegamos a viver esse período na nossa caminhada, nesse período a gente não vai poder mais continuar olhando para o defeito dos outros, para os problemas dos outros. Abacuque viu o problema na lei, viu o problema na aflição, viu o problema em tantas outras coisas, e Deus ensinou a ele que o justo vive pela fé. Mas o justo vive pela fé é para esperar a revelação de Deus e o propósito de Deus se cumprir. A fé, ela é um alimento, a fé é para fundamentar a nossa crença, a fé é para nos manter vivos. E quando ele ouve a palavra de Deus, começa a orar e ouve a palavra de Deus, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque agora, ele tem uma dose de humildade, ele reconhece que o problema não estava mais no povo de Judá, mas o problema estava com ele. Alguma coisa havia acontecido com ele, e ele reconhece isso. Ele reconhece que o
problema agora estava com ele. Ele reconhece que o tempo que ele estava vivendo era um tempo problemático. Ele estava vivendo um tempo que a sua fé havia se esfriado, e Deus se revela a ele. Deus se revela a ele. E quando Deus se revela a ele no meio dos anos, a notifica, e Deus começa a notificar. Parte C do versículo 2. Aí Abacuque, com seu coração agora completamente renovado, restaurado, ele diz para Deus assim: Deus, na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Ele reconhece que agora ele carecia da misericórdia de Deus. Como o povo de Judá carecia, ele também reconhece que ele precisava da misericórdia de Deus, que ele precisava dessa ação direta de Deus, que ele precisava agora que Deus viesse avivar o seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus nesses dias quer avivar o nosso coração. Deus quer levantar uma geração do avivamento. Deus está escolhendo, Deus está motivando uma geração do avivamento. Mas a geração do avivamento que Deus quer levantar nesses dias não é uma geração que fique olhando para os problemas dos outros, não é uma geração que fica culpando os outros, mas é uma geração que saiba fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós e ver que o problema está em nós. Porque quando nós reconhecemos que o problema está em nós, e se o problema está em nós, somos nós que precisamos de cura, somos nós que precisamos da ação direta de Deus. Não é mais as pessoas, mas é nós. Nós chamamos a responsabilidade para os nossos ombros. Eu sou o problema, sou eu que preciso ser reavivado, sou eu que preciso ser revigorado pelo Espírito de Deus. E quando ele reconhece que de fato era ele que precisava, que era ele que precisava de ser avivado, que a empolgação do início já havia passado e ele chegou no meio. E quando ele deixa Deus realizar essa obra no meio dos anos e avivá-lo no meio dos anos, e quando ele novamente reconhece que a misericórdia de Deus estava sobre ele, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o Espírito de Deus falou isso muito forte ao meu coração. Quando nós detectamos que o problema está em nós, e quando Deus, através do seu Espírito, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, nós por si só jamais reconheceríamos isso, mas quando o Espírito Santo gera isso em nós, gera esse temor em nós, ele não gera isso para nos maltratar, ou para jogar na nossa cara os nossos pecados, nossos erros, não. É para ativar em nós a misericórdia de Deus, que a misericórdia está de pé, que a misericórdia de Deus não tem fim, ela dura para sempre. A ação de Deus na vida de Abacuque, quando ele é avivado, a primeira coisa que ele lembra: Senhor, lembra-te da misericórdia. Ele lembra que ele precisava de um avivamento, mas agora ele lembra da misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus quer avivar essa geração, mas Deus quer avivar uma geração que conheça a misericórdia de Deus, porque uma geração avivada sem conhecer a misericórdia de Deus, ela se torna uma geração de juízes, ela se torna uma geração de hipócritas, ela se torna uma geração de pessoas que estão mais para acusar do que para acolher. E Deus quer levantar uma igreja avivada nesses dias, não uma igreja para julgar, porque Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E os avivados são aqueles que conhecem a misericórdia. Há muita gente dizendo que é avivado, pula, fala em mistério, mas na verdade o seu discurso é mais um discurso de juiz, é um discurso de, na verdade, jogar na cara das pessoas os seus pecados. Queridos, o avivamento de Deus, quando é gerado no coração do homem e da mulher, é para que ele se agarre à misericórdia e entenda que a misericórdia de Deus está de pé. E quando isso acontece, irmãos, eu já caminho para concluir essa fala. E quando nós entendemos a misericórdia de Deus, quando nós clamamos por essa misericórdia de Deus, quando nós entendemos essa misericórdia, aí Deus continua a palestrar. Versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Isso aqui é tremendo, irmãos. Olha o que
a misericórdia de Deus faz, olha o que a ação de Deus faz na vida de um homem, de uma mulher. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Quando Deus fala conosco, nós sabemos, há um reboliço, há emoções que nós não sabemos explicar, mas nós sabemos que é Deus que está falando conosco. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, e quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Quando Abacuque permite essa ação estremecer todo o seu ser, o próprio Deus fala nos seus lábios. Eu quero usar essa palavra profética sobre a sua vida: descanse eu no dia da angústia. Quando nós somos avivados por Deus, nós entendemos isso, que nós somos convidados a descansar em Deus. É no dia da angústia, é no dia da adversidade, é no dia das coisas difíceis, é que nós somos convidados a descansar em Deus. Não existe avivamento em pessoas atribuladas. Deus não aviva pessoas que estão inconstantes. Deus não aviva pessoas que estão desesperadas. Os desesperados Deus faz primeiro aquietar os seus corações, porque o projeto de Deus para os seus é que nós venhamos descansar nele, nos aquietar nele e entender que em meio à angústia, em meio às adversidades, Ele continua com o controle sobre as nossas vidas. Ele continua sentado no seu santo templo. Ele continua ordenando: cai toda a terra. Tudo o que acontece na minha e na sua vida tem um tempo determinado, tem um limite. Vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta, e vai dar um basta mesmo. Não pense você que você está fugindo do projeto, ou que você está se escondendo de Deus, ou que você está empurrando Deus com a barriga. Não, pode ficar tranquilo, eu sou prova viva disso. Quando chega um tempo, Ele diz: para, e Ele começa a palestrar e começa a nos reavivar, porque o projeto já foi anunciado. Mas nós precisamos entender que o projeto já foi anunciado. Mas esse projeto, e deixa eu te dizer isso, todo projeto de Deus também vai depender das nossas atitudes. O projeto de Deus está de pé. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados a respeito da minha e da sua vida. João 42:2. Mas dentro desse projeto de Deus ainda há algo que Deus deixa para a nossa escolha. A resposta sempre será nossa. O eis-me aqui, envia-me a mim. O se apresentar sempre vai partir de nós. Deus sempre vai esperar isso de nós. Deus sempre vai esperar o nosso posicionamento, para que nós venhamos então descansar. Descansar no dia da angústia, descansar no dia da adversidade. E concluindo essa palavra, quero convidar você a orar comigo aquilo que Abacuque orou. A oração de um homem verdadeiramente avivado. Porque a oração de um homem e de uma mulher verdadeiramente avivada não é a oração de uma criança cheia de capricho, cheia de pirraça, que pede a Deus aquilo que Ele quer e acha que Deus tem que fazer na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Essa geração está muito perturbada, está muito distante do projeto de Deus. Avivamento é você aceitar o tempo de Deus, o projeto de Deus. Avivamento é você entender que o controle está nas mãos dele. Avivamento é você descansar nele. E Abacuque tem de fato a sua vida avivada. E ele faz uma oração de avivamento extraordinária. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, dos currais não haja mais vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós estamos diante de uma geração caprichosa, que quer barganhar com Deus, que quer se alegrar em Deus, que quer pular no mistério quando as coisas vão fluindo da maneira que elas querem, ou do jeito que elas acham que devem ser. Mas quando de fato Deus permite as coisas apertar, Deus permite as coisas virar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o que nós estamos vivendo nesses dias nada mais é do que um processo de Deus. Deus quer ver quem é quem, Deus quer ver quem está com Ele e quem não está, Deus quer ver quem de fato tem fé e quem não tem. Falar que tem fé é fácil, mas viver
desafio: viver a dinâmica da fé, porque ainda que a figueira não floresça, Abacuque agora está tão apaixonado, está tão avivado por Deus, que ele vai dizer para Deus: Deus, eu não estou mais ligado às coisas desse mundo. Pode voltar o fruto da vide, pode o produto da oliveira mentir, os campos podem não produzir mantimento, as ovelhas podem não serem arrebatadas dos currais, não haja mais vaca. Mas todavia a minha alegria não está mais nas coisas. A minha alegria, eu agora experimentei um avivamento pela tua palavra, agora eu fui avivado e eu não estou mais preso às coisas que esse mundo pode dar. Essa geração que tem servido a Deus só por aquilo que Ele pode dar, ela vai se decepcionar. Escute isso, isso é profético. Essa geração que tem se aproximado de Deus por aquilo que Ele pode dar, só por aquilo que Ele pode dar, vai se decepcionar nesses dias, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. É daqueles que se aproximam dele não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele já deu. E Ele já deu o seu Filho, o seu unigênito, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas alcance a eternidade em Cristo Jesus. Deus quer nesses dias levantar uma geração desprendida, uma geração desprendida, que a sua alegria não está mais nas coisas, a sua alegria não pode estar mais pautada nas coisas, as coisas seculares não podem ser o motivo da nossa alegria, a nossa alegria não pode estar naquilo que nós podemos conquistar, mas a nossa alegria precisa estar no Senhor. E Abacuque faz essa oração, e ele declara: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero te convidar, e você que está na sua casa, você que está conosco aqui no templo, intercedendo com a gente, eu quero te convidar a se alegrar no Senhor. Uma fé pautada nas coisas, uma fé pautada num Deus que só pode dar, é uma fé muito abstrata, é uma fé interesseira, é uma fé, não encontro nem palavras para dizer, uma fé de baixo escalão, quando ela está simplesmente pautada naquilo que Deus pode dar. Mas uma fé de um homem avivado e de uma mulher avivada é uma fé que, dependentemente daquilo que nós estamos vivendo, a nossa alegria está no Senhor. E Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força aérea. Se alegre, se fortaleça no Senhor, independente do que você vai viver. Não quero aqui ser profeta do caos. Pode ficar tranquilo que Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua geração. A Bíblia diz que jamais viu um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Deus não vai permitir, Deus vai cuidar de você. Mas o que Deus quer nesses dias é levantar uma geração que a sua motivação não seja empolgação, mas que a sua alegria seja entender o propósito. Propósito que é simplesmente movido pela empolgação é um propósito que está enfadado ao fracasso. Mas o verdadeiro propósito, quem entende o verdadeiro propósito de Deus, ele não depende da empolgação. A empolgação vai ficando para trás, mas ele continua guerreando e lutando, porque ele sabe do propósito. A empolgação ficou para trás, a empolgação já não nos impulsiona mais, mas nós somos atraídos por uma promessa. O apóstolo Paulo vai dizer isso, eu fecho essa palavra: eu, porém, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para o alvo. Você é convidado a prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. Tudo isso vai passar, as coisas vão passar, tudo que é terreno vai passar, mas todavia nós temos que nos alegrar no Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Oh Espírito de vida, tua presença é real, nosso coração sente, Senhor. Aquilo que Abacuque sentiu, nós estamos sentindo, a nossa geração está podendo sentir isso. E o Senhor tem falado conosco nesses dias: olha, o justo viverá pela fé, o justo não viverá pelos prognósticos humanos, o justo não viverá pelas profecias do caos, o justo viverá pela fé.